Graça e paz. Em 2 Coríntios 3, de 1 a 3, diz assim: será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de carta de recomendações para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Nós somos cartas que o mundo está lendo. E por falar em carta, nós estamos na série Cartas de Paulo. E agora eu quero compartilhar com vocês a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Essa segunda carta de Paulo aos Coríntios é com certeza a carta que Paulo teve mais dificuldade para escrever. Ele chegou a dizer que escreveu com muita aflição, com muita angústia de coração e com muitas lágrimas. Teve um escritor que disse que o pergaminho dessa carta de Paulo tem mais lágrima do que tinta. Ele escreveu com muitas lágrimas. E tem razão para ele ter feito isso. Por exemplo, o próprio momento de vida que Paulo estava vivendo, ele estava vivendo provavelmente em Éfeso, onde tinha estado preso. Ele viveu um período muito turbulento em Éfeso, quando ele pregou o Evangelho naquela cidade, e o templo da deusa Diana, ou Artemis, o templo da deusa Diana, foi esvaziando. O anúncio a respeito de Jesus Cristo, o Messias, o Cristo ressuscitado, o Cristo crucificado, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, e hoje é o Senhor dos Senhores. Esse anúncio do Evangelho, conforme o apóstolo Paulo pregava, fez com que as pessoas percebessem a futilidade e a vanidade dos ídolos, inclusive da deusa Diana. Isso causou muito conflito na igreja de Éfeso e uma perseguição muito grande contra o movimento cristão e contra o apóstolo Paulo. Então, é muito provável que ele tenha estado preso na cidade de Éfeso. E ele sofreu muito ali, naquela prisão. Ele, depois de sair da prisão, ele vai para Macedônia. E ali, provavelmente, na Macedônia, que ele vai escrever essa segunda carta aos Coríntios. Mas ele está no dia seguinte de um período de muito sofrimento, aprisionado em Éfeso. Então a gente pode dizer que o Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, ele escreve vivendo no meio de um estresse pós-traumático. Ele viveu ali dias muito difíceis em Éfeso. No começo dessa carta, ele diz que experimentou tribulação, quase que acima do que se podia suportar, ou seja, uma tribulação insuportável. E ele diz assim: a sentença de morte estava sobre mim. Em outras palavras, ele diz: eu achei que ia morrer em Éfeso, eu achei que tinha acabado. E isso é muito incrível, porque a morte se aproxima da gente de duas maneiras, com notícias e com impressões de alma. Às vezes, as notícias de morte que nos chegam, elas não encontram ecos na nossa alma. Nós estamos fortalecidos na nossa alma. A notícia de morte chega em nós dizendo, e nós dizemos o seguinte: eu vou superar isso, eu vou passar por isso, eu vou vencer essa tribulação, eu vou atravessar esse vale da sombra da morte. Mas há momentos quando a notícia de morte nos chega e nós mesmos não acreditamos que seja possível superar o tempo de aflição. Nós desacreditamos da vida. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele diz assim: eu só sobrevivi, eu só passei por isso porque eu confiei no Deus que ressuscita os mortos. Então, ele tem uma experiência de quase morte. E isso é muito traumático. Ele diz:
Deus me tirou da morte. Ele estava no corredor da morte, preso em Éfeso. Ele estava aguardando o julgamento. Ele diz: eu pensei que ia morrer, mas Deus o tira de lá. Ele escreve essa carta aos Coríntios e ainda com as sequelas do tempo de aflição. Outro motivo pelo qual ele escreve essa carta com lágrimas é a própria revelação, é a própria relação com a igreja de Corinto. O apóstolo Paulo plantou a igreja de Corinto e ficou ali naquela cidade pelo menos uns 18 meses trabalhando. Dali, de Corinto, ele vai para Éfeso e começa o ministério dele, depois na Macedônia e ali na região da Caia, vai fazendo suas viagens missionárias. E ali, ele nesse período, está distante da igreja. Ele recebe notícias de que o movimento da igreja de Corinto não está muito saudável. Aí ele escreve a primeira carta. Depois ele escreve ainda uma outra carta e ele diz que essa carta causou tristeza na igreja de Corinto. Ele envia essa carta através de Tito e ele sabe que a situação lá na igreja de Corinto está muito comprometida. A igreja tinha sido infiltrada por falsos mestres, falsos apóstolos. Inclusive, na primeira carta, o apóstolo Paulo fala que Satanás se disfarça de anjo de luz, quanto mais os seus ministros se disfarçam também. Então, ele fala e há influência, que há influência demoníaca, satânica, há falsos mestres aí entre vocês. E ele diz, inclusive aqui no capítulo 7, que essa carta gerou tristeza no coração da igreja. Ele promete visitar, mas não visita. Os falsos mestres, então, dizem o seguinte, e eles dizem o seguinte: olha, o Paulo, ele é um sujeito que ele não tem muita consistência no que fala. Ele diz que vinha aqui, mas não veio. Ele muda de ideia. E olha, acho que também ele não administra as questões financeiras com tanta integridade. Ele não me parece ser uma pessoa com muita autoridade espiritual. Ele é meio fraco, ele é meio dúbio. Então, o apóstolo Paulo está sendo questionado pela igreja de Corinto. E Paulo manda uma carta através de Tito, uma carta muito dura, e ele fica na angústia do que está acontecendo naquela igreja. A igreja que ele plantou, a igreja que ele fez nascer, a igreja para a qual ele se doou, agora está virando as costas para ele, está rejeitando, está traindo, está abandonando seu ministério e questionando a sua apostolicidade. E aí Tito vai até lá e Paulo fica esperando Tito. Por isso que logo no começo dessa segunda carta, no capítulo 2, Paulo diz assim: olha, eu estava em Troade e tive uma oportunidade maravilhosa de pregar o evangelho lá, mas eu não tive paz no meu coração e fui para Macedônia para procurar Tito, porque ele esperava que Tito trouxesse notícias a respeito da igreja de Corinto. E no capítulo 7 ele diz o seguinte: olha, eu estava tão angustiado, tão aflito, tão machucado, tão ferido, mas Deus o consolou quando trouxe Tito ao seu encontro. E Tito trouxe boas notícias da igreja de Corinto. Aí sim Paulo respirou apaziguado. Ele teve paz no seu coração. Por isso que essa carta é uma carta onde ele precisa defender seu apostolado. Ele diz: olha, o nosso ministério é um ministério com integridade. Nós não lesamos ninguém. Nós não causamos dano a ninguém. Nós cuidamos das ofertas. Por isso é que quando ele escreve essa carta, ele diz: eu estou enviando Tito a vocês e juntamente com eles 2 pessoas de confiança, e ele está ocupado. Ele chega a dizer:
ele chega a dizer o seguinte: eu estou ocupado em fazer tudo de maneira correta para não causar escândalo, não somente fazer de modo correto diante de Deus, mas também diante dos homens. Então, a gente encontra nessa carta, nessa segunda carta de Paulo aos Coríntios, um homem machucado, um homem ferido, um homem vivendo o dia seguinte de uma tribulação, de uma experiência de quase morte, e um homem que se sente traído pela sua igreja, pela comunidade de Corinto. E ele escreve fazendo uma autodefesa, e isso também o agride, isso também faz mal a ele, e ele precisa se explicar para essa igreja. Mas as notícias que Tito traz para ele faz com que ele se sinta em paz. Eu imagino ele como pastor escrevendo com muitas lágrimas essa carta. Mas há um terceiro motivo que faz o Paulo escrever com lágrimas. Acredito que seja o principal motivo dessa carta, porque ele está sofrendo. O principal motivo que ele tem para estar chorando enquanto escreve essa segunda carta é que por onde ele passou, na Macedônia, Filipos, Tessalônica, ele sai de Éfeso, na Ásia Menor, na região da Caia, e vai para Tessalônica. Então ele tem esse ministério, ele fica 1 ano e meio em Corinto, depois ele segue viagem, ele vai plantando igrejas e vai visitando as que já existiam, e por onde ele passa, ele vai falando da igreja de Corinto e daquilo que Deus fez na cidade de Corinto. Da graça de Deus abundante entre os irmãos da igreja de Corinto, e como eles eram abençoados, como eram diligentes e como estavam ocupados em participar dessa nova comunidade que estava nascendo a partir do anúncio do Messias. Então Paulo, ele está angustiado porque com essa infiltração de falsos mestres, falsos apóstolos na igreja de Corinto, e com essa quebra de unidade e com esse questionamento de seu ministério apostólico, o apóstolo Paulo está preocupado de uma igreja que não dá fruto do evangelho. O apóstolo Paulo está preocupado. Ele diz: eu anunciei por todos os lados que o evangelho floresceu na cidade de Corinto e que nasceu uma comunidade na cidade de Corinto. E será que essa comunidade vai realmente expressar a nova realidade, a nova dinâmica do reino de Deus? Ou será que meu trabalho terá sido frustrado? Porque ele não está chorando na perspectiva de: olha como eu estou sofrendo, olha as tribulações que eu passei em Éfeso, olha, vocês estão me machucando com a traição de vocês. Ele não parece ser um homem que está ocupado consigo mesmo. Isso não é coerente com ele escrever dessa maneira. Tipo um mimimi, uma miseração. Ele não está escrevendo assim, como um vitimista. O que o coração do apóstolo Paulo realmente, a pergunta é se realmente o evangelho vingou na cidade de Corinto. Esse anúncio do Messias, ele realmente vingou? Ele deu fruto? É que nem aqui na localidade, igrejas estão sendo plantadas, mas o evangelho está sendo anunciado? Está dando frutos? Ou são só portas abertas para suprir as necessidades das pessoas? O evangelho que precisa ser anunciado está sendo falado? Está sendo anunciado? E como eu estava falando, realmente aconteceu uma coisa nova dentro do Império Romano, dentro da cultura grega. Porque Paulo está dizendo: olha, o Cristo crucificado é uma grande novidade. Isso aqui é novo, é absolutamente novo, é uma grande novidade. Nunca se ouviu a respeito de um Deus crucificado.
E esse Deus crucificado ressuscitou e se tornou o Senhor dos Senhores, um nome acima de todo nome. E o Paulo está dizendo, será que realmente isso está acontecendo? E com lágrimas, Paulo faz uma exortação à igreja. Aí nós entendemos o que ele está dizendo aqui no capítulo 3 de 2 Coríntios. Ele fala assim, será que eu estou começando a recomendar a mim mesmo? Será que eu estou falando de minha própria defesa? Em minha própria defesa? E será que eu preciso de cartas de recomendação para chegar até vocês? Será que eu preciso de alguém autenticando o meu ministério apostólico? Será que eu preciso disso? Não, eu não preciso. E no versículo 2, no capítulo 3, e no verso 2 do capítulo 3, ele diz algo extraordinário. Ele diz, vocês mesmos são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês são a carta. Vocês são a carta de recomendação. Olha, se alguém tem dúvida, se alguém diz que sou mesmo um apóstolo legítimo, se alguém tem dúvida, se alguém realmente, se eu fui realmente escolhido pelo Messias, pelo Cristo, para anunciá-lo entre as nações, entre os gentios, quem tem dúvida, basta olhar para a vida de vocês e o fruto do meu trabalho no meio de vocês. Vocês são a carta viva. Escrita não com tinta, escrita com o sangue de Jesus Cristo, escrita pelo Espírito do Deus vivo, escrita não em tábuas da lei, mas no coração de vocês. O que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, vocês estão questionando se eu sou realmente o apóstolo e se eu tenho autenticidade, legitimidade, autoridade. E vocês estão questionando se o movimento do Evangelho na cidade de Corinto, ele é autêntico. Paulo diz assim, é autêntico. E Paulo diz, é autêntico. Eu sou um apóstolo do Messias, eu não falo isso para minha glória, eu falo isso porque eu estou vendo acontecer uma coisa que até então era impossível de acontecer, impossível de imaginar. E Paulo começa a falar de uma nova realidade, o que ele enxerga, o que ele vê. Vocês são as cartas vivas, basta olhar para vocês e perceber que o novo apareceu, o novo aconteceu. E quando a gente pensa em cartas para o novo mundo, nós estamos pensando também no nosso mundo, não apenas no mundo que amanheceu naquele domingo, naquele primeiro domingo da ressurreição de Jesus, porque quando o túmulo de Jesus amanhece vazio, naquele primeiro domingo, o mundo é completamente diferente, porque o poder da ressurreição está espalhado e afirmado sobre todo o universo. E então, o túmulo vazio de Jesus faz surgir um novo mundo, faz surgir a comunidade do Cristo e chega ao nosso mundo e certamente vai chegar no mundo de amanhã. E o Evangelho vai chegar nesse novo mundo fazendo coisas novas. E dentro desse novo mundo, para o qual estamos caminhando como igreja, e como grande novidade, um dos grandes temas é a pobreza, é a miséria, é a fome. O mundo já é desigual. Aliás, o mundo não é apenas desigual economicamente. Essa fronteira entre riqueza e pobreza, isso é uma desigualdade inaceitável. E Paulo escreve essa carta tratando desse assunto, porque os cristãos de Jerusalém estão na pobreza e passando fome. A pobreza está instalada naquela sociedade. E o Paulo escreve à igreja de Corinto, chamando essa igreja para responder à pobreza. E aqui começa a grande novidade do reino de Deus. Aqui começa a beleza da igreja como novidade, como contracultura, como uma realidade surpreendente dentro do Império Romano, de cultura grega. O apóstolo Paulo vê o seguinte, surgiu um fenômeno que é uma comunidade multiétnica
e translocal, porque quando o apóstolo Paulo ele sai fazendo viagem, entre aquela viagem e anunciando o evangelho, ele percebe que vão surgindo comunidades: Tessalônica, Filipos, Corinto, Éfeso, Listra, Derbe, Antioquia. E o que ele percebe que essas comunidades distantes de Jerusalém, quando essas comunidades ficam sabendo da fome que há em Jerusalém, da pobreza que há em Jerusalém, essas comunidades se solidarizam e começam a levantar recursos e ofertas, e por onde o apóstolo Paulo passa, ele recebe um valor financeiro, ele recebe recursos financeiros, e os cristãos das cidades dizem: levem para os nossos irmãos de Jerusalém. E Paulo percebe que aquela comunidade, apesar de serem cidades diferentes, de composições étnicas diferentes, de judeus e gentios, essas comunidades, elas se percebem como uma só comunidade. Essas diferentes comunidades, em diferentes localidades, elas passam da seguinte maneira: nós estamos em lugares diferentes, mas nós somos uma só família. Nós estamos em cidades diferentes, mas somos um só corpo, um só povo. Por isso que quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, ele diz assim: orem para que a oferta que eu vou levar para Jerusalém seja aceitável. Por quê? Porque os judeus, eles teriam muita dificuldade de receber o dinheiro dos gentios. E Paulo está dizendo: será que também, da mesma forma que os gentios perceberam que nós somos uma comunidade só, multiétnica, será que os judeus vão perceber isso e vão aceitar o dinheiro dos gentios, e não como um dinheiro sujo, de gente suja, não como um dinheiro que vai humilhá-los, mas como um cuidado da família? E o apóstolo Paulo, ele celebra que isso de fato aconteceu, que rompeu no Império Romano, no meio da cultura helênica, uma comunidade multiétnica, onde as pessoas se veem como uma só família, uma só igreja. E ele diz mais, que não apenas uniu um novo fenômeno de fraternidade humana, mas também surgiu um outro tipo de gente, apareceu um outro tipo de ser humano nessa sociedade política, social, econômica romana. No meio desse império apareceu outro tipo de gente. E que outro tipo de gente? Ele escreve aqui no capítulo 8. Ele diz aos irmãos da região da Acaia, da Macedônia, eles, no meio da sua tribulação e no meio da sua extrema pobreza, eles transformaram isso em generosidade alegre, ou alegria generosa. E eles se deram ao Senhor. E porque se deram primeiramente ao Senhor, deram-se também a nós. Compreenderam que era um privilégio para eles participar dessa graça. O que Paulo está dizendo é que a graça de Deus que os alcançou, essas comunidades multiétnicas, translocais, essa graça fez surgir um tipo de gente que entendeu que a vida não é vivida na perspectiva da individualidade, do individualismo e da preocupação particular. Gente que diz o seguinte: eu preciso agir em solidariedade ao restante da família. Isso fez com que, apesar da sua tribulação e sua pobreza, eles contribuíssem de maneira alegre e generosa. Eu aprendi que nunca deu quem deu o seu sem dar de si. Por isso que os cristãos da Macedônia, eles se deram primeiramente a si mesmo, a Deus, e depois deram do seu, deram das suas ofertas. E é um outro tipo de gente, não ocupada consigo mesmo. É gente que vive na perspectiva não da competição,
não da mentalidade da escassez, porque quando eu vejo que há pouco, como diz o maldito ditado popular, farinha pouca, meu pirão primeiro, não, no reino de Deus não é assim. Farinha pouca, divide-se, compartilhe-se, reparte-se, porque no reino de Deus a riqueza acontece na partilha, não é no acúmulo, não é na poupança, não é na retenção. Isso é mentalidade de escassez. No reino de Deus, nós não pensamos apenas em nós mesmos, porque nós entendemos que não existe riqueza senão a riqueza coletiva. Não existe riqueza se não existe quem coloca pão na mesa de todo mundo. O pão que está na mesa de alguns e não na mesa de outros. O pão que está na mesa de alguns e não na mesa de outros é um pão diabólico, é um pão maldito. É um pão que afronta a bondade, a beleza, a grandeza, o amor de Deus, a bondade sobre toda a família. Então, a riqueza no reino de Deus é sempre riqueza compartilhada. E quem vive egoisticamente não experimentou ainda a graça do reino de Deus. E Paulo diz o seguinte: eu vi os meus olhos e os meus olhos viram comunidades que se perceberam como parte de uma grande família. E aí Paulo escreve no capítulo 8 dessa segunda carta, a partir do versículo 13, ele diz assim: eu não estou escrevendo isso para que vocês fiquem sobrecarregados, enquanto outros têm descanso. Ele diz assim: eu escrevo para que se cumpra a palavra de Deus, para que se cumpra a palavra profética que diz: quem colheu muito não teve sobrando, quem colheu pouco não teve faltando. Eu não estou querendo que haja sobrecarga para vocês e descanso e conforto para outros. O que ele diz é: eu escrevo para que haja igualdade. Ele diz: lembrem-se de Jesus Cristo que, sendo rico, se fez pobre, para que vocês pudessem ficar ricos. Aquele que abriu mão da sua riqueza e compartilhou e se identificou com a nossa pobreza. Se identificou com a nossa pobreza para que a riqueza não fosse só dele e nossa. E isso a gente aprende em Jesus, que faz com que a sua riqueza, quando contempla a nossa pobreza, não se contenha em si mesmo, mas se derrama para gerar riqueza coletiva. Esse é o Evangelho do Reino de Deus. E no capítulo 9, versículo 12, ele diz: olha, o serviço de vocês, a diaconia de vocês, a oferta de vocês, não apenas supriu as necessidades dos pobres de Jerusalém, mas resultou em glória e gratidão e louvor a Deus. As pessoas, elas estão dizendo: Deus está aqui, a história não está à deriva, nós não estamos abandonados, existe a presença de Deus aqui. E como se percebe a presença de Deus presente no nosso mundo? Através dos gestos, atos, das estruturas de solidariedade. Como se percebe a presença de Deus? Através dos gestos, dos atos, das estruturas de solidariedade, generosidade e de justiça do reino de Deus. Não apenas mandar uma oferta para quem está pobre. É um testemunho do reino de Deus. O testemunho do reino de Deus está presente na história. É mais do que atender às necessidades circunstanciais do pobre. É sinalizar o reino de Deus na história. Manifestar a presença do reino de Deus e a presença de Deus e fazer com que as pessoas digam, de fato, Jesus Cristo é o Senhor. E aqui eu termino essa segunda carta de Paulo aos Coríntios.